Olha, a discussão se cabecear uma bola de futebol faz mal ou não é antiga, né? A gente sempre ouve um monte de coisa, alertas, preocupações, mas no meio de tanta manchete, o que é fato e o que é só barulho? Para tentar entender isso, a gente vai mergulhar fundo em um dos estudos mais detalhados que já saíram sobre o assunto. E a pergunta de ouro é essa aí. É uma preocupação super legítima para quem joga, para os pais, para as mães da garotada que sonha em ser profissional. Só que tem uma resposta clara para isso? Nossa, tem sido um desafio gigantesco para a ciência. E sabe por que é tão difícil? Parte do problema é que os estudos mais antigos simplesmente não batiam. Um dizia uma coisa, o outro dizia outra completamente diferente. Alguns sugeriam uma ligação com problemas no cérebro, outros não encontravam nada de nada. O resultado? Uma confusão danada e mais perguntas do que respostas. Então, por que essa questão é tão complicada de responder? Muitas vezes, o segredo está nos detalhes, sabe? Em como a pesquisa é feita. E é aí que entra um estudo novo que tentou justamente quebrar esse ciclo de incerteza. E o pulo do gato deles foi a metodologia. O interessante aqui é justamente esse contraste. As pesquisas antigas muitas vezes dependiam da memória dos jogadores, tipo, quantos cabeceios você acha que deu? E a gente sabe que a memória prega peças, não é nada confiável. Já a nova abordagem foi para o caminho oposto, observação objetiva, super meticulosa e acompanhando os jogadores ao longo do tempo. E essa busca por dados melhores nos leva direto para esse estudo publicado na BMJ Open Sport and Exercise Medicine. Foi uma tentativa bem mais moderna e rigorosa de achar respostas, olhando para os jogadores em tempo real, ali no dia a dia, e não anos depois de tudo ter acontecido. Os problemas com os estudos antigos eram bem claros. Eles dependiam do que os atletas falavam, o que nem sempre é preciso. Focavam quase só nos jogos, esquecendo os treinos, onde acontecem muitos cabeceios, e, principalmente, não acompanhavam as mesmas pessoas por tempo suficiente para ver se alguma coisa mudava. Ou seja, faltavam muitas peças importantes nesse quebra-cabeça. Já a metodologia desse novo estudo, bom, ela foi desenhada para ser o mais robusta possível. A ideia era não deixar passar nada, coletar os dados da forma mais precisa que desse. Vamos ver como eles fizeram isso na prática. O estudo acompanhou um grupo de 14 jogadores de futebol, todos homens e de alto nível. Eram atletas profissionais, na ativa, vivendo aquela rotina intensa do esporte. E não foi uma coisa rápida, de uma semana para outra. Os pesquisadores observaram cada jogador por um período médio de mais de 17 meses, quase um ano e meio. Esse acompanhamento longo é o que faz toda a diferença para detectar possíveis mudanças. Agora, dá uma olhada nesse número, 5.822. E atenção, não são cabeceios estimados, não. São cabeceios observados. A equipe de pesquisa gravou e analisou cada treino, cada jogo, para chegar nessa contagem exata. É um nível de detalhe que a gente quase nunca vê. E aqui a gente vê o quão fundo eles foram. Não bastava só contar, eles classificaram cada cabeceio. Os de longa distância que são considerados de maior impacto, e também aqueles que rolaram numa disputa de bola pelo alto no 1 contra 1. Certo. Com essa montanha de dados super detalhados em mãos, o próximo passo era olhar direto para o cérebro. Os jogadores fizeram ressonâncias magnéticas de altíssima resolução antes e depois desse período de acompanhamento. A pergunta era: será que os exames mostraram alguma coisa? A primeira descoberta foi uma alteração estrutural, mas bem pequena. Uma diminuição mínima, de só 0,048 milímetros, na espessura do córtex em uma área bem específica. É uma mudança, sim, mas os próprios pesquisadores dizem que o significado clínico disso ainda é incerto. A segunda descoberta foi funcional. Eles viram um aumento na conectividade entre 3 regiões de uma rede cerebral conhecida como rede de saliência. Para simplificar, é como se a conversa entre essas partes do cérebro tivesse ficado um pouco mais alta, mais intensa. Ok, agora a gente chega no ponto mais importante de todos. Temos 2 pequenas alterações cerebrais observadas ao longo de quase um ano e meio. A pergunta que não quer calar é: será que aqueles mais de 5.000 cabeceios que eles registraram foram a causa disso tudo? E a resposta, que pode surpreender muita gente, foi não. Quando os cientistas cruzaram todos os dados, o número de cabeceios de cada jogador com as alterações cerebrais, eles não encontraram nenhuma ligação, nenhuma conexão estatística.
Vamos deixar isso bem claro então. Nem o número total de cabeceios, nem a quantidade daqueles cabeceios mais fortes, de longa distância, nem os que aconteceram em disputas, nada disso se correlacionou com aquela diminuição na espessura do córtex ou com o aumento da conectividade. Tá, então como é que a gente interpreta isso? Se um estudo tão rigoroso não achou uma ligação direta, o que isso realmente nos diz sobre a segurança de cabecear uma bola? Vamos analisar as implicações e, claro, as limitações, os poréns da história. Os próprios pesquisadores são muito cuidadosos na hora de concluir. O que eles dizem é o seguinte: para este grupo de jogadores, durante este período de tempo, não parece haver um efeito cumulativo dos cabeceios que tenha levado àquelas alterações cerebrais. E é super importante ser transparente sobre as limitações do estudo que os próprios autores reconhecem. A amostra era pequena, só 14 jogadores. Eram todos homens, de alto nível, então os resultados podem não valer para mulheres, para jovens ou para atletas amadores. E, quem sabe, 17 meses talvez não seja tempo suficiente para todos os efeitos aparecerem. Então, essa história não acaba aqui. Esse estudo é um passo muito importante, um dos mais rigorosos que temos até hoje, sem dúvida. Mas o quebra-cabeça sobre os efeitos de longo prazo de impactos na cabeça no esporte, bom, ele ainda está sendo montado. Isso nos deixa com uma reflexão para fechar. As acelerações de impacto na cabeça no futebol são, em geral, menores do que em esportes de colisão, como o futebol americano ou rugby. Se um estudo detalhado como este não achou uma ligação clara no futebol, isso com certeza levanta questões importantes sobre os riscos em outras modalidades. A busca por respostas, como sempre na ciência, continua.